Olá, bom dia, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais um estudo bíblico, falando sobre a vida de Natanael, um dos 12 apóstolos de Jesus. Vamos lá então. Natanael ele também foi conhecido como Bartolomeu na Bíblia, tá? São as mesmas pessoas. Porém, Natanael é citado mais no livro de João, e no livro de Marcos e Lucas ele é conhecido muito por Bartolomeu, tá? Qual é a história de Natanael? Ele veio por intermédio do apóstolo Filipe. Quando Jesus decidiu ir para a Galileia, no caminho ele encontrou Filipe, né? Filipe a gente viu sobre o apóstolo no vídeo anterior. Logo em seguida, Filipe encontrou com Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Filipe disse: vem e vê. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas em Nazaré, Jesus não era tão reconhecido assim, né? As pessoas naquela época não levavam muita fé, vamos colocar assim. Por isso que Natanael expressa: existe alguma coisa boa que possa vir de Nazaré, né? Então, o que a gente aprende aqui? Que muitas das vezes a sua família, ou as pessoas próximas a você, elas não te consideram ou não acreditam que você possa sair algo bom de dentro de você, né? Você possa vir a ser alguém ou desenvolver alguma coisa, entende? Então, aqui e na própria Bíblia, a gente já vê que existia um certo preconceito, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas que deveriam te apoiar, são justamente aquelas pessoas que não te apoiam, mas para elas não fazem diferença, tá? Então, se espelha nisso aqui e acrescenta para sua vida que você aprenda a depender de Deus e não das pessoas, né? Coloque a sua visão pro alto. Se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu um caminho, vai por esse caminho, vai por essa promessa. O que a sua família, o que os seus amigos, ou o que as pessoas ao seu redor pensam sobre você, ou sobre o que você está fazendo, é problema delas, não é problema teu. Segue o teu caminho, a trajetória, ok? Então, vou voltar para cá. Jesus viu Natanael, se aproximou e disse: eis um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Natanael questionou Jesus, perguntando de onde o conhecia, e Jesus respondeu: antes do Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Outra citação de Natanael na Bíblia foi em livro de João 21:2. Quando Jesus apareceu pela terceira vez aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos e antes de subir ao céu. Tá? Qual era a vida de Natanael? Natanael significa Deus deu. Ele era um dos estudiosos do Antigo Testamento. Por isso que a gente consegue entender, no contexto que eu contei da história, que Natanael, ele fala, né? Por isso que Filipe fala, né? Também aquele com quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem também escreveram os profetas. Ou seja, a história dele está no Antigo Testamento. Então, Natanael era um estudioso do Antigo Testamento. Então, ou seja, ele conhecia que através da lei de Moisés veria o Messias. Que Messias é Jesus Cristo. Então, na mesma hora, pelo fato dele ser um estudioso e ter conhecimento, ele viu, né? Ele viu e ele foi um dos discípulos de Jesus, né? Então, isso é muito importante. Outra lição que a gente tira aqui. É muito importante você estar em dia com o seu estudo, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já passei por essa situação. De quando você está numa congregação, o pastor está falando, e ele começa a falar citações da Bíblia, né? Versículos, capítulos, livros. E tem pessoas que se sentem perdidos no ninho, e tem pessoas que não se sentem perdidas porque já escutou aquele tipo de mensagem ou
já leu aquilo, e existe aquelas pessoas que estudam e que buscam a face de Deus, de Jesus, independente ou não de frequentarem um tabernáculo, de frequentarem uma congregação. Por isso da importância de você vir a querer buscar a face de Jesus, independente do que o pastor está falando para você na igreja, entendeu? O pastor, ele é uma pessoa, um chamado de Deus ali, né, nele, e ele foi designado para levar a palavra a você. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Para você não só depender de uma pessoa. Se você tem acesso direto aos céus através da oração, por que você vai depender somente de um pastor? Entendeu? A gente coloca, de um modo geral, uma carga muito grande em cima do pastor. Ele tem a carga dele, normal, por ele ter sido designado a esse chamado, entende? Mas também depende de você, depende de mim, querer buscar a face de Jesus, a face de Deus, no nosso secreto, né? Por isso que é importante ler, você ter, né, aquele devocional todos os dias, para poder buscar a presença de Deus para a tua vida, para Ele falar com você também no seu íntimo, né? Você não ficar dependendo de uma pessoa, para Deus falar com você. Não que você não deva ir à igreja, ok? Você tem que ir à igreja. A igreja é um local que você reúne, o tabernáculo, né? É o local que você reúne todas as igrejas e vocês cultuam o Senhor. Não estou falando para você não deixar de ir, você precisa ir, né? Para edificar sua fé, para ter relacionamentos com pessoas do mesmo meio, tá? Porém, é importante sim você buscar Jesus, Deus, no seu íntimo, no seu secreto, em casa, fazer um devocional todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Mas é importante você tirar um momento com Deus, para o seu crescimento espiritual e para o seu crescimento como pessoa, tá bom? Voltando aqui. Por isso que, né, pelo fato dele ter estudado, ele reconheceu Jesus imediatamente, tá? Qual é o caráter de Natanael? Natanael tinha um coração puro e havia muita fé. Ele buscava a verdade. Natanael recebeu a aprovação de Jesus logo no início, quando Jesus disse: "Eis um verdadeiro israelita em que não há falsidade", né? Outra coisa também. Quais são as características de Bartolomeu Natanael? Ele tinha um perfil comunicador, um comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento, buscava sempre harmonia no grupo, sempre divertido e a felicidade acima dos resultados. Tinha um reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos, um pouco idealizador, pela descontração e falta de atenção para aquilo agora, né? Distraído e levado à liberdade de expressão. A ausência de controles rígidos eram fatores. A ausência de controles rígidos eram fatores que o motivaram, tá? Essas são as características dele. A gente bate naquela mesma tecla, né? Era uma pessoa comum, com defeitos, com qualidades, que decidiu dar um rumo na tua vida e seguir Jesus Cristo, tá? Existe uma curiosidade que eu anotei aqui, que eu acho que isso chamou minha atenção, tá? Aqui, quando Jesus disse: "Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi". Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 48. Curiosamente, a figueira é uma árvore usada do lado positivo como algo bom, que dá bons frutos. Possivelmente, como o apóstolo Natanael deu bons frutos, contudo, o texto mostra que Jesus não apenas o viu, mas já o conhecia por completo. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que existe. O que a gente aprende com isso aqui? Jesus não apenas o viu, mas já o conhecia. Aprendemos que antes da gente buscar, né? Antes da gente ter o interesse de buscar Jesus, de querer tê-lo na nossa vida, de querer segui-lo, ele já te conhecia, ele já me conhecia, né? Já existia um chamado, já existe um chamado. Quando você decide ir até Jesus, aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da tua vida, querer seguir,
aos mandamentos, querer buscar a face de Deus, Deus já tinha te escolhido. Você só certifica o seu chamado indo até Ele. Por isso que é importante a gente não... Como que eu vou explicar? Por isso que é importante a gente não impor, né, a religião, não impor a palavra, né, de Deus. Por isso que é importante a gente lançar a semente e deixar o solo, que é o coração da pessoa que está recebendo a palavra, frutificar no tempo certo. Não existe, como que eu vou explicar? Não existe aquela coisa tipo, porque eu sigo a palavra, porque eu sou crente, porque eu acredito na salvação, você também tem que aceitar. Não existe isso. Existe que cada pessoa tem o tempo certo dela entrar e seguir Jesus, tá? Outra coisa, em Jeremias 1:5 diz assim: antes de eu te formar no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de você nascer, eu o escolhi para ser um profeta para as nações. Isso aqui é Deus falando em Jeremias 1:5. Então, bater de novo na mesma tecla. Antes de você ser formado, um embriãozinho lá na barriga da tua mãe, Deus já tinha um plano traçado para sua vida. Entende? Então, todo o decorrer do seu crescimento, desenvolvimento como ser humano, tudo que você passou fez parte para você crescer e ser a pessoa que você é hoje, né? Todos nós temos o tempo certo de vir para Cristo. Uns vêm mais cedo, outros vêm mais tarde. Mas a idade que você tem não interfere em quem Deus pode te transformar, em quem Deus pode fazer de você através da tua vida, quais vidas Ele pode alcançar. Tá? Teve uma vez que eu recebi uma profecia falando que atrás de mim, isso eu tinha meus 20 e poucos anos, falando que atrás de mim existia uma multidão e que eu não podia parar. Naquela época eu não entendia isso. Eu confesso que eu não entendia. Eu escutei, recebi, porém eu não entendia. E hoje eu entendo. Atrás de mim, atrás de você, existe uma multidão. E essa multidão está sedenta por conhecimento da palavra de Deus. Porque muitas religiões colocam empecilhos ou limitações para as pessoas virem aprender e depender delas. Você não tem que depender da religião. Você tem que depender de Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo indifere de religião. Jesus é um estilo de vida. Você decidiu seguir Jesus. A partir do momento que você o busca em espírito e em verdade, no seu secreto, estudando as Escrituras, buscando em oração, ele passa a fazer parte da sua vida. E ele transforma a sua forma de pensar, conduta e caráter. Por isso que é importante da gente ter o devocional, por isso que é importante da gente fazer e buscá-lo. A igreja colocou como um devocional, deu uma característica para isso. Porém, é o seu momento de intimidade com Deus, de você querer-o na tua vida e querer segui-lo. A partir do momento que você começa a buscá-lo, ele tira de você algo, tira as feridas, cura os traumas, você consegue liberar perdão para quem você não conseguia, você consegue ser uma pessoa, você começa a ser transformado, você começa a amar o próximo, você começa a entender das coisas, então ele tira algo de você e coloca algo dele, entende? Então é importante você buscá-lo na sua intimidade, tá? Então tenha certeza disso, você é um escolhido de Deus. Mas para você acessar o coração de Deus e chamar a atenção de Deus para você, porque todos nós conhecemos, ouvimos falar de Deus. Só que tem aquelas pessoas que se acham merecedoras e tem aquelas pessoas que não se acham merecedoras. Todos nós somos merecedores de Deus. Independente da religião que você decidiu seguir ou acreditar. Deus está bem acima disso. Você é merecedor.
ok? E você não tá escutando essa mensagem por acaso, tá bom? Então, como é que a gente faz para acessar o coração de Deus? Como é que a gente faz para chamar a atenção de Deus para nossa vida? Através de Jesus. Jesus é a porta. Quando você aceita Jesus como o único suficiente salvador da tua vida, você está escancarando uma porta, uma janela e está falando assim: tô aqui, entra, eu quero mudar, eu quero fazer diferença, eu quero ser livre. Jesus é a porta. Tudo começa por Jesus, tudo começa por Ele entrando e Ele fazendo morada no seu coração, tá? Roberta, como é que eu faço para ter esse acesso a Jesus? Ora, faz uma breve oração, conforme você sentir na hora. Não existe uma regra, ok? Não existe algo pronto para você fazer. Apenas você tem que estar desprendido e querer fazer, querer a presença dele, em querer mudar. Sabe aqueles momentos da nossa vida que a gente fala assim: cara, eu não aguento mais ser dessa forma, eu não aguento mais essa vida. Não... É esse momento. Pega esse momento, fala assim: Jesus, eis-me aqui. Eu te aceito como o único suficiente salvador da minha vida. Eu quero ter a vida transformada. Eu quero ser uma pessoa diferente. Perdoa, Pai, o que eu fiz no passado. Eu não tinha conhecimento, ou eu não quis ter conhecimento. Eu era leviano. É o que você está sentindo dentro de você. As palavras, quando você começa a falar, e você começa a declarar isso, o mundo espiritual à sua volta, ao mesmo tempo, vai tudo se formando. Então, basta apenas você começar a falar: eu quero mudar, eu quero ser diferente. Jesus, uma coisa que é importante: Jesus, eu te reconheço como o único suficiente salvador da minha vida. Vocês não têm noção do poder que você tem em declarar isso verbalmente no mundo espiritual. É a porta que vai abrir e que a sua vida vai ser transformada. Existe uma oração que as pessoas, quando você vai numa congregação, geralmente faz, que passa a ser algo, vamos botar assim, um modelo, tá? Entre aspas. Que seria: Senhor Jesus, eu te reconheço como o único suficiente salvador da minha vida. Apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da Bíblia. Em teu nome eu peço. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Você queria um modelo? Seria esse modelo. Mas o que você falar, o que você sentir na hora, o que a sua emoção querer aflorar na hora, reconhecendo que Jesus é o único suficiente salvador da tua vida, é o válido. Porque Deus não vê o que você... Deus não escuta aquelas rezas prontas, tá? A única reza pronta, universal, que Deus deixou para nós foi o Pai Nosso. O resto Ele não escuta. Então, você quer orar? Você quer que Deus entre na tua vida e faça morada? Ore. A oração é uma conversa, como se você estivesse conversando com alguém. Ora, o que você estiver sentindo aqui dentro, aonde você estiver, na tua casa, na rua, no carro, na padaria, no mercado, ora. Não se importa com o que as pessoas vão dizer ou vão pensar sobre a tua vida, sobre você. O que importa é o teu coração ligado aos céus. O que é ligado no céu é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. Apenas olhe para cima. Apenas queira contato com Ele. Não se importe com o que as pessoas à sua volta estão pensando. Tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Eu espero que venha fazer diferença de alguma forma. E eis-me aqui. Ok? Se precisarem de ajuda, se quiserem tirar dúvida, tô aqui. Tô aqui para ajudar no que eu puder. Tá bom? Que
Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.